Zífia diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimom. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Queridos, querido irmão, querida irmã, você tem promessa de Deus. Vou repetir. Você tem promessa de Deus. Promessa de Deus, não do homem, não das emoções. Mas se você tem promessa de Deus, pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier. O Deus que nós servimos, Ele cumpre com a sua promessa. As circunstâncias podem ser adversas, os problemas podem se levantar, as adversidades, os inimigos, mas a promessa de Deus sempre vai continuar de pé. O texto em que lemos mostra Davi cercado. Mostra Davi agora à beira de ser capturado e certamente executado por Saul. Mas Davi tinha uma promessa. Aquele rapaz que cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, que estava ali as protegendo, ele era um bom pastor, ele cuidava muito bem ao apacentar as ovelhas, como ele mesmo, de forma poética, se referindo a Deus, trazendo a sua experiência como pastor e se referindo a Deus como seu pastor, como nosso pastor. Ele sabia os caminhos de levar as ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas que refrigeram, sabia guiá-las, sabia puxá-las com o cajado, sabia conduzir a lugares seguros e sabia protegê-las de leões e ursos. E é ali, por detrás destas malhadas, por detrás destes rebanhos, que aquele jovem foi visto por Deus, foi notado por Deus. Deus viu nele a capacidade de ser um líder das tribos de Israel, de ser o rei amado, de ser considerado a lâmpada de Israel, de ser considerado o homem segundo o coração de Deus, de ter estratégias, de ser valente, de nunca se acovardar, de reconhecer os seus erros, de fazer tudo conforme o mandamento e a lei do Senhor, de sempre buscar ao Senhor, consultar ao Senhor. Então tinha muitas virtudes, muitos erros e fracassos, obviamente, como ser humano, mas Davi tinha grandes virtudes a ponto de ser considerado segundo o coração de Deus, que se inclinava para as coisas de Deus, que queria fazer o melhor para Deus. E ele tinha uma promessa:
Samuel vai até Belém, porque Deus, enquanto Saul ainda governava, mas Deus chega ao profeta e diz: olha, eu já tenho reservado, selecionado um líder, um rei para o meu povo. Sobe a Belém e unge um dos filhos de Jessé. Claro que Samuel fica preocupado, porque como é que ele vai ungir alguém para ser rei, visto que Saul estava no poder? Como é que você vai ungir? E olha que Samuel era muito considerado, muito honrado, consultado por Saul. Era o profeta. No Antigo Testamento, o profeta tinha um nome chamado de vidente, não é? Porque recebia as revelações de Deus, conselheiro, né, do rei, profeta, sacerdote. E é ele que faz, né, estabelece essa transição da época dos juízes, terminando com ele mesmo e colocando Saul como o líder, né, como capitão ali de todas as tribos. E ele pergunta a Deus: olha, se me perguntarem, o que é que eu vou dizer? Porque possa ser que o rei se enfureça e de fato queira prender ou até mesmo matar a Samuel. Mas o Senhor diz: olha, não dá satisfação. Meu negócio é contigo e com o futuro rei. Se alguém perguntar, você diz que vai, e vai mesmo adorar, que você vai oferecer um sacrifício. E é exatamente isso que ele ia fazer. Porque tem coisas, queridos, que a gente não precisa dar detalhes. A gente só não pode mentir, mas não precisa dar muitos detalhes daquilo que Deus tem nos mostrado, tem nos revelado. Tem gente que tudo quer colocar no Instagram, tem tudo que tem que colocar na internet. Não, tem coisas que é só nossa. Não precisa dizer, não precisa anunciar, não precisa fazer um outdoor e colocar na autoestrada lá para todo mundo ver. Não. Tem coisas que é somente entre você e Deus. E o que Deus disse a Samuel: diga que vai sacrificar, não há nenhum problema nisso. E ele vai, passa os filhos de Jessé com características segundo o olhar humano, com porte, característica, com a beleza de um rei. Aí Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram-se os teus filhos, acabaram-se os jovens, os mancebos. E Jessé disse: não. Tem o pequeno, tem o menor, caçula. E onde é que ele está? Não está em casa, está trabalhando. Deus gosta de quem trabalha. Deus gosta de quem está no campo. Deus gosta de quem tem disposição para trabalhar. Deus não gosta de preguiçoso. A Bíblia recomenda dizendo: vai ter com as formigas, ó preguiçoso, não é? Então, Deus não conta com pessoas preguiçosas. A preguiça empobrece, a preguiça não traz prosperidade, nem material, nem espiritual. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, eu também. Não importa o dia, o mês, o ano. Então Deus quer nos ativos, quer que a gente faça, dê o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida. Deus só não conta com preguiçoso. E lá o caçula, o menor, estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas. E Samuel diz: olha, chama ele. Ninguém aqui almoça, ninguém vai à mesa, senta-se à mesa enquanto ele não chegar. Chega o recado para Davi de que o profeta estava chamando. Davi vem em casa,
O profeta pega o chofar, né, o chifre ali cheio de óleo, de azeite, e isto carrega o símbolo maravilhoso, poderoso do Espírito Santo de Deus, o óleo que desce, colocado sobre a cabeça, como quem diz: estou ungindo, a partir de agora você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, você terá mente, vai pensar e vai planejar conforme o Espírito Santo, Ele que vai te conduzir, Ele que vai te proteger, porque o óleo que desce sobre a cabeça, como diz o salmista, referindo-se a Arão, desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre todo o corpo, ungindo, trazendo o Espírito Santo sobre ele. E a Bíblia diz que quando Samuel unge a Davi com o óleo puro, simbolizando a unção, o Espírito Santo de Deus, diz que Davi passou a ser diferente. A unção de Deus está sobre você, está sobre mim. O Espírito Santo nos foi enviado para nos revestir, para nos capacitar, para enfrentarmos as adversidades, para enfrentarmos os momentos difíceis, os desafios da vida. É por isso que Jesus, como homem, ele começa o seu ministério, a sua vida toda guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele mesmo leu esta passagem lá na sinagoga, quando ele pega o pergaminho, o rolo de Isaías, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E é desse mesmo Espírito que ele diz, soprando de uma forma simbólica sobre os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Em Atos 2, estavam todos reunidos no lugar onde se comia, né, no cenáculo, lugar da janta. Mas a janta neste dia, a ceia neste dia, o alimento neste dia, o café da manhã neste dia foi diferente, veio do alto. Esta promessa se concretiza. De Joel capítulo 2 vai dizer que Deus agora derrama do seu Espírito, e o som veemente, poderoso, como de um vento poderoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito. Ou seja, é o derramar de Deus, não mais ali num chifre com azeite de forma simbólica, mas agora literalmente o Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Que coisa fantástica e maravilhosa, e a gente se alegra com isso. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor estava sobre Davi de forma perene, contínua, dirigindo aquele jovem, o preparando para o que viria a acontecer, o preparando para uma missão árdua, que era reger todas as tribos, unificar as tribos de Israel, ser líder de todos eles. E eu volto à mesma pergunta que eu comecei: você tem promessa de Deus? Promessa de Deus. Se nós permanecermos no nosso lugar, a promessa de Deus vai se cumprir cabalmente, integralmente nas nossas vidas. Davi agora tem a promessa de Deus. Davi agora tem a unção, tem o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que no outro dia ele seria rei. Não quer dizer que pouco tempo depois, semanas ou alguns meses, ele sentaria no trono. Não. Foram décadas. Há um processo. E Deus não queima etapas.
O processo deve ser cumprido. É cada degrau, degrau após degrau, passo de cada vez. E cada passo que a gente dá, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos nutrindo com a sua graça, com o seu poder, nos dando força e capacidade para enfrentarmos as lutas, os leões e os ursos que surgem na nossa vida. Em todas as áreas, o crente é provado em todas as áreas da sua vida. Uns em algumas áreas específicas mais, outros menos, mas que nenhuma história é igual, mas todos somos provados. E esta provação não é para aniquilar, não é para reprovar, é para aperfeiçoamento, se permanecermos na presença do Senhor. Se você não sair, se você não se corromper, se você não fugir, se você não retroceder, se você não negar o nome de Jesus, mas se você permanecer fiel, a promessa de Deus continua de pé e Ele quer cumprir. A palavra de Deus é como a chuva que cai sobre a terra e faz nascer a planta. A palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer o que Ele ordenou, a sua vontade, o que lhe agrada. A palavra de Deus não cai por terra. Permaneça fiel. Permaneça dando um passo de cada vez. Não é para voltar, não é para sentar, é para continuar, sem correr, sem agonia, mas permaneça na tua marcha com a força que Deus te dá, dando um passo de cada vez. Já temos essa graça que era dada aos reis, que era dada aos profetas, e de forma não contínua, mas agora o Espírito Santo está em nós. Paulo diz: nós agora somos templo. Mas não só templo, que o significado do templo aí é de adoração, de sacrifício, mas ele diz: e morada. O Espírito Santo não passa uma temporada e vai, não vem por um momento e sai, não. O Espírito Santo de Deus está em nós, é o nosso Paracletos, é quem está conosco. Nós temos esta unção, nós temos este tesouro. Seja cheio do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus diz, que quem é nascido do Espírito é guiado por Ele. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, como o vento, mas é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está nos guiando, está nos mostrando o caminho. Ele está dizendo: a promessa está sobre você e vai se cumprir. Apenas permaneça na rota, permaneça no caminho, persevere em oração, persevere com confiança, com esperança, com fé, que é a base sólida daquilo que você não vê, daquilo que não está em suas mãos, mas você já agradece como se já estivesse vindo e como se já estivesse pegando, apalpando na sua bênção em nome de Jesus. Davi tem a unção, Davi agora tem a promessa, e o tempo vai passando e Deus vai escrevendo a história. Deus vai escrevendo a história. Não se preocupe, apenas permaneça, porque o autor da vida está escrevendo a minha e a sua história. Glória a Deus. Davi, num dado momento, quando aquele filisteu se levanta contra o exército de Israel, desafiando um homem para um duelo, e este homem de pelo menos quase 3 metros de altura,
bem equipado, e a história você já conhece. Davi, quando vai levar alimento, né, o cuidado de Jessé com seus filhos, para saber como eles estão. Aí Davi ouve o mercenário Golias gritando, dizendo: não tem um homem aí para me desafiar. Saul, nesta hora, não é o valente. Saul, neste momento, fica ali, confinado dentro de uma tenda, esperando que alguém se dispusesse aí a enfrentar o gigante. E olha que Saul era extremamente alto, o maior. Mas quando aquele menino chega para levar o alimento para os seus irmãos e ouve aquele homem desafiando alguém do exército de Israel, ele diz: quem é este incircunciso que desafia o exército do Senhor? Olha, Davi é alguém que sabe das coisas, não é um moleque, um menino que não tinha informação. Ele sabe, porque o Espírito do Senhor já está sobre ele. Ele chega até Saul e diz: eu quero enfrentar este gigante. Depois de persuadir, depois de tentar e conseguir convencer Saul, certamente, e a convicção que eu teria se eu fosse Saul, dizia: vai ser só uma distração. Talvez, e eu já ouvia um comentarista dizer que possivelmente isso tenha sido uma estratégia de Saul, porque enquanto o povo estava distraído vendo Golias estraçalhar aquele menino, o exército de Israel viria e combateria contra os filisteus, pegando-os de surpresa. Pode ser, a Bíblia não diz, é uma possibilidade, e eu digo que é considerável, né? Seria uma estratégia. Só que Saul nem imaginava que aquele rapaz tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Aí ele tenta ainda dar armadura, mas Saul era muito alto, armadura pesada. Aí Davi tira a armadura de Saul: não serve, porque o Deus que te chamou, você não vai precisar da armadura de Saul. O Deus que te chamou não vai precisar da espada de Saul, nem do escudo de Saul, nem da sua couraça. Você só vai precisar da dependência de Deus. Só dependa de Deus. Não queira depender das armas de ninguém. Não queira depender da armadura de Saul, porque você vê como grande, não é? Às vezes a gente confia muito no braço do homem, na força do homem, mas Deus nos diz: confia em mim. Você não está desprotegido se você tem uma promessa. Não tem gigante que vá parar a promessa de Deus de se cumprir na sua vida. Aí Davi vai sem nenhuma proteção. Davi vai apenas com a sua funda, que é de fato, e hoje se comprova isso, é uma arma letal, poderosa. É como se fosse para quem realmente tem habilidade com a funda, é um projétil muito poderoso. Mas como é que você vai enfrentar um homem de quase 3 metros de altura, com capacete, escudo, couraça? E é por isso que ele ri, é por isso que ele dá gargalhada, dizendo: será que eu sou um cachorro, eu sou um cão, para vocês mandarem um menino com pedra para mim? Isso é vergonhoso. Será que aí não tem um homem de verdade, um cabra macho aí para me enfrentar? Vocês mandam um menino? Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo, não? A resposta de Davi é espetacular. E aquilo que eu já digo aqui, eu gosto sempre de repetir as palavras de Jonatas, porque o que importa, não importa se somos muito ou poucos,
Não é o que Jonatas disse ao seu pajem de armas ali quando enfrentou um batalhão filisteu. Ele disse: o importante é Deus estar conosco. Se nós somos apenas 2 e tem um pelotão filisteu, mas se Deus está conosco, nós sempre seremos maioria. O número não importa. Aí a resposta de Davi foi espetacular. Diz: tu vens a mim com lança, com espada, mas eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem lança que vai te vencer, não tem espada que vai te vencer. Toda arma preparada contra ti não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenarás. É o Senhor quem nos diz nesta manhã: não tenha medo do gigante, não tenha medo da sua espada, não tenha medo da sua armadura, mas enfrente em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrenta esta enfermidade em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrenta esta batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrenta essa situação difícil em nome do Senhor dos Exércitos que está conosco. E é esse Davi que não fica ali medindo o tamanho do gigante, não fica ali dizendo eu estou em desvantagem, não. Ele também não é inconsequente, porque quem tem essa confiança em Deus, quem é guiado por Deus, quem tem o Espírito de Deus, não é inconsequente. Era uma atitude necessária, era algo que precisava ser feito, não era uma brincadeira de criança. E também era um propósito de Deus para que a promessa dele começasse a se cumprir na vida de Davi. E ele vai lá e diz: tu vens a mim com lança e espada, mas eu vou te derrubar. E ele diz: eu vou arrancar sua cabeça. Olha que confiança, queridos, quem nós devemos aprender com Davi. Como eu preciso ter esta certeza cada vez mais, esta confiança cada vez mais, de olhar para o gigante e dizer assim: olhe, eu vou vencer você e vou arrancar sua cabeça e o seu corpo será dado às aves dos céus. Aí deixa Golias sorrir, deixa ele mangar, deixa ele fazer chacota, deixa ele fazer piada. Pega as tuas pedrinhas, pega a tua funda e enfrenta o problema em nome do Senhor dos Exércitos. Aí lá vai Davi, pega a pedra, começa a girar a sua funda e solta um dos lados, né, daquela tira da funda, e ela vai exatamente na fronte, na testa, exatamente onde tinha uma abertura ali da proteção, do capacete do gigante. E ele fica atordoado, fica sem som e sem imagem, igual a televisão velha. Aí aquele gigantão bom caiu. Aí Davi vai lá, pega a sua pesada espada, arranca a cabeça de Saul, meu amigo. E o exército de Israel agora vai ao encontro do exército dos filisteus e a batalha é vencida, mas porque ela foi travada em nome do Senhor dos Exércitos. Tempos depois, a gente vê Davi sendo convocado, sendo chamado para ser um capitão que ia às batalhas e vencia. Era extraordinário, estratégico. Mas o que é que acontece?
Um dado momento da glória, as mulheres fazendo música para Davi, dizendo: Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Aí Saul diz: que hino é esse? Que música é essa? O que é que falta para esse rapaz se não o trono? Eu tenho que ter cuidado com ele. Aí o coração dele começou a ser nutrido pela inveja, a podridão dos ossos começou a tomar conta. Ele começou a não dormir direito, começou a ser atormentado, começou a pensar como aniquilar aquele rapaz que em todos os noticiários de Israel dizia: Davi é um sucesso, Davi é uma bênção, Davi matou seus 10 milhares. E ele começa a planejar a morte de Davi. Por algumas vezes ele lança a sua lança contra Davi, mas Deus, que fez a promessa, ele cuida, ele dá livramento, ele protege, ele é escudo, ele é broquel, ele não deixa a seta chegar à tua casa. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 pelejarão à tua direita, mas tu não serás atingido, nem seta que voe de dia, nem seta mortandade que ande na escuridão. Deus está contigo e a promessa dele vai se cumprir se permanecermos no nosso lugar. Aí Davi agora tem que fugir às cavernas, nos desertos, gente sendo executada porque deu guarida, sacerdotes sendo mortos porque ofereceram ajuda. Uma carnificina acontece, é feita por causa da loucura de Saul, porque queria matar Davi. Pelo quê? Qual o crime? O que é que Davi fez? Dava vitórias a Israel, ia às pelejas, às guerras e voltava vitorioso. Mas a inveja é terrível. Mas até nisso a gente vê a mão de Deus, o plano de Deus. Deus está escrevendo algo que a gente nem consegue mensurar. Deus está escrevendo algo para tua casa, para tua história, para tua família, que você não consegue nem pensar, nem mensurar, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Mas o que Ele tem pensado e planejado ao nosso respeito são planos de bênção. Glória a Deus. E aí começa a perseguição. A polícia, a federal, o FBI, Interpol, todo mundo procurando Davi. E Deus colocando a mão, dizendo: está protegido, está guardado, tem promessa, tem unção, tem o meu espírito, e Saul não vai tocar, Saul não vai prender, Saul não vai matar, porque a mão de Deus está sobre você e sobre a sua casa. Aí o texto em que a gente lê, que acabamos de ler, diz que chegou um momento que Davi ia ser pego. Não tem aquele momento da nossa vida que a gente diz assim: acabou, agora não tem mais saída. E eu sei que eu estou falando aqui para muita gente que está vivendo nesta situação, está sem saída, está cercado, está ilhado. Mas se tem promessa de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sei como Ele vai agir, mas Ele vai fazer, porque Ele é o Deus que prometeu, e a sua promessa não falha, não cai por terra, não morre. Ele não esquece, Ele não envelhece, Ele não dorme, Ele não cochila. Aí o texto vai dizer que Davi está cercado com os seus homens. Saul enfurecido, com o coração cheio de ódio, cheio de inveja, dizendo: agora eu vou acabar com ele,
o inimigo pensa que os planos dele vai dar certo na tua vida, na tua casa, mas não vai dar certo, porque o laço do passarinheiro já foi quebrado em nome de Jesus. Como disse Ana na sua canção, o arco do forte foi quebrado. O arco do forte está sendo quebrado. E Davi estava cercado. Não tem mais o que fazer. Mas há um Deus nos céus que tem tudo sob controle. Deus está no controle. E aí, quando Davi pensa que está perdido, Deus incomoda os filisteus. Deus vai incomodar quem você nem imagina, para a vitória chegar em tuas mãos. Não sei, não estava nos planos dos filisteus. Mas quem sabe o rei dos filisteus se agoniou dizendo assim: vamos atacar Israel. Por quê? Não sei, vamos hoje. É o Deus que reina, é o Deus que comanda, é o Deus que tem tudo sob o seu controle. Aí chega o mensageiro para Saul de Saul: esquece Davi. Deixa Davi aí para o segundo plano, porque os filisteus vieram enfurecidos e estão atacando as nossas cidades. E a Bíblia diz que Deus deu livramento a Davi. Deus está chegando, está movendo. Você nem imagina, mas ele chegou. E Deus deu vitória a Davi e aos seus homens. Permaneça firme, permaneça no seu lugar, que Deus dará vitória, Deus dará livramento. Deus cria situações, Deus cria situações para dar vitória e para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Amém.